perdido num beco sem saída, sozinho e langoroso. Procuro um beco com saída, um sentido para as minhas recaídas. Perdido num beco sem saída, sozinho e langoroso. No meu cérebro vive um pássaro, um cucu ou um fazão. Olá a todos, a quem nos está a ouvir e a quem nos está a ver. Bem-vindos ao nosso segundo episódio, ou melhor, o segundo tema, digamos assim, desta nossa segunda temporada. Para hoje temos preparada, quem diz preparada diz pensámos em falar sobre isto, embora nós não, cada um prepara à sua maneira, não é? Mas hoje pensámos em falar sobre um tema que de certa forma já foi aqui tocado num dos episódios da primeira temporada e que é um tema recorrente em psicologia, que é a questão da ansiedade. Mas hoje resolvemos colocar uma questão que é a seguinte: será a ansiedade uma aliada ou uma inimiga, não é? De que forma pode ser uma aliada ou uma inimiga? Em que contextos? Hum, o que é que nós temos para pensar sobre isto? O que é que temos para dizer, também de acordo com a nossa experiência pessoal e profissional? Comigo temos então tem a Laura Veríssimo, o Nuno Almeida e Souza, o Pedro Xuxa e eu, o Guerra. Hum, alguém gostaria de começar? Ou estão ansiosos? Posso avançar então. Força, então. Pois nós já tínhamos falado um pouco na primeira temporada, penso que foi realmente no episódio de Viver no Futuro, em que estivemos a falar muito sobre essa questão da ansiedade, porque realmente a ansiedade está relacionada com cenários futuros, não é? Tanto com uma situação emergente, presente, é qualquer coisa que sentida como ameaçadora, preocupante face ao futuro. Mas até que ponto podemos não ter ansiedade desde logo? Ou seja, é possível viver sem ansiedade? Bom, pelo menos de um ponto de vista assim mais filosófico, existencial, não. Isto, a partir do momento em que estamos cá na existência humana, vivemos em modo ansioso, modo de angústia, porque desde logo a dimensão do tempo, da finitude, marca uma pressão para fazermos escolhas e não temos acesso ao futuro, e é isso que nos preocupa. Será que as nossas escolhas vão produzir as consequências desejadas ou consequências que nem sequer nos apercebemos? E, portanto, vivemos desde logo nessa angústia da incerteza, não é? Que se liga com a própria finitude da vida. Temos os dias contados. E, ora, nisto da ansiedade, de ser aliada ou inimiga, e partindo deste pressuposto mais filosófico, existencial, de que não podemos fugir da ansiedade, podemos, quanto muito, lidar melhor com a ansiedade ou lidar pior com a ansiedade. Portanto, sim, a ansiedade pode ser uma aliada desde que estejamos conscientes um bocadinho das regras do jogo, da vida, aquilo que o Irvin Yalom, não é? Que é assim, um autor que todos nós conhecemos um pouco, não é? Um psicoterapeuta também da linha existencial, fala como dados da existência, preocupações últimas, ou seja, dimensões que nos levam a estar angustiados, porque temos que escolher face a elas, não podemos fugir disso. E ele fala até da morte, da falta de sentido, do isolamento e da liberdade, as 4 preocupações últimas ou dados da existência. 4 dimensões que, por muito que nós tentemos até negá-las, elas estão connosco toda a nossa vida. E, ora, daquilo que dá para perceber, a ansiedade torna-se uma aliada quando nós olhamos também de frente para ela e a tentamos compreender, e com isso podemos fazer melhores escolhas.
pegando, por exemplo, nessa da angústia da finitude, da morte, não é? De sabermos que não temos todo o tempo de vida para podermos viver. Se estivermos conscientes disso, não vamos desperdiçar tempo, vamos dar sentido às nossas vidas de uma melhor forma, não é? E vamos escolher com essa necessidade de não viver com tempo de desperdiçar, não vamos procrastinar tanto, não é? Percebendo que a morte, de alguma maneira, nos acompanha toda a vida. Essa ideia de qualquer momento podemos morrer, não é? E então aí torna-se uma aliada porque nos ajuda a viver de uma forma mais de realização humana, portanto, não fugirmos daquilo que estamos também a querer experimentar na vida, mas que, sim, não temos todo o tempo, temos algum e que nem sabemos quanto tempo é, daí a questão da incerteza, não é? Mas, pegando aqui mais deixando um bocadinho esta ponte mais da ansiedade como possível aliada, se estivermos num modo compreensivo, face à própria ansiedade, podermos perceber que a ansiedade é essa, não é? E está relacionada com o quê? Com que preocupação última nestas categorias que falei aqui um bocadinho. Mas pode se tornar uma inimiga quando tentamos negá-la. E aí torna-se mais forte, mais complicada. Penso que foi o Rollo May, julgo eu, não é? Portanto, que foi até o psicanalista do Irvin Yalom, não é? E o psicoterapeuta dele, que falava de que a ansiedade torna-se patológica quando não lidamos com ela, quando não lidamos com a ansiedade dita normal, natural de vivermos a nossa vida de um ponto de vista sim, existencial, as tais regras do jogo, ela torna-se mais grave, mais complicada. Portanto, mais complicada porque andamos a tentar fugir de nós próprios, ao fim e ao cabo, e não dá para fugir de nós próprios, da nossa condição humana. Portanto, acrescentamos um problema às nossas vidas. Em vez de tentarmos ir resolvendo, na medida do possível, os problemas, os desafios que temos no viver humano. Mas passo agora a bola assim a quem quiser, né? E poder continuar. Sim, eu gostava de pegar até em algo que tu disseste, que é ou pelo menos foi isto que eu recebi, mas a questão da ansiedade como informação importante, não é? Ou seja, nós escutarmos o que é que ela também, qual é o significado da ansiedade que possamos sentir. Uma emoção, ou a emoção que vem associada à ansiedade é a emoção do medo, não é? Então, a verdade é que a ansiedade faz parte da condição da nossa existência, ou seja, todas as pessoas, em algum momento da vida, e por diversos motivos, hão de sentir, já terão sentido, a ansiedade, não é? Ou seja, sentiram isso ou fisicamente ou nos seus pensamentos porque tinham uma preocupação mais persistente, enfim. E a emoção associada é a emoção do medo. E aqui, para responder à questão se é aliada ou inimiga, eu acho que ela pode ser aliada e inimiga. Eu acho que também foi um pouco aquilo que estavas a dizer, mas do ponto de vista evolutivo, a ansiedade tem uma função importante na nossa sobrevivência, porque o medo e o estado de ansiedade é o que nos permite, é o que faz com que todo o nosso corpo se ative para responder a uma ameaça, não é? Ou seja, quando há uma situação ameaçadora, há alguma coisa que nos possa colocar em perigo, podemos pensar isto um perigo mais físico, mas também podem ser outros tipos ou seja, hoje em dia nós avaliamos ameaças, outro tipo de ameaças. Enfim, o medo de perder uma amizade, o medo de outros medos. Mas a ansiedade, no fundo, essa ativação que ela provoca tem a ver com todo o estado que o nosso organismo
se coloca para responder a alguma necessidade, não é? Alguma necessidade que vem do meio. Embora essas ameaças nem sempre tenham que ser exteriores, não é? Pode ser também uma preocupação que não tem necessariamente base real, ou seja, que está influenciada por memórias, por emoções, por história pessoal, enfim. Portanto, nesse sentido, sim, é importante sabermos escutar o porquê do estado da ansiedade. Por outro lado, de facto, ela pode tornar-se nossa inimiga quando está sempre presente, quando começa-nos a limitar, quando lá está, quando começamos a evitar determinadas situações porque não conseguimos estar com o estado de ansiedade, porque gera sofrimento, não é? De facto, é uma ativação tão grande. Se eu estiver sempre ativada a esse ponto, nesse estado de alerta, com o batimento cardíaco acelerado, com suores, com o pensamento acelerado, a pensar em montes de coisas para lidar com a situação, enfim, esse estado todo de ativação, isto gera sofrimento, sobretudo se acontecer de forma prolongada. E o que vemos a acontecer em pessoas que sofrem de perturbações de ansiedade, ou seja, quando de facto ela torna-se um problema, é que isto começa a limitar a vida das pessoas, porque as pessoas deixam de fazer certas coisas por causa desse estado emocional que é, enfim, que não é sustentável, não dá para viver assim. Então, quando chega a esse ponto, sim, torna-se inimiga. Mas eu acho que por vezes também o próprio processo, ou seja, parte do processo é também compreender que lá está, que a ansiedade não é uma coisa, porque às vezes o problema surge quando a pessoa tenta ao máximo evitar as sensações relacionadas com a ansiedade ou rejeitá-las de alguma maneira. Ou seja, é isso. Acho que parte do processo também, para deixar de ser um problema, passa por aprender a estar com esses sentimentos, com essas sensações, para que elas percam essa dimensão mais e que causa todo esse sofrimento. Pedro, queres dizer alguma coisa? Já agora. Sim, primeiro ali o facto do Nuno ter falado no Rollmeyer realmente é interessante. Já nem me lembrava bem, mas da teoria do Rollmeyer, da ansiedade normal, pode transformar numa ansiedade patológica, não é? Devido a pessoa a negar, não é, os dilemas essenciais, aquilo que é natural, como resposta natural, seja a consciência da morte, seja a liberdade de escolha, assumir responsabilidades, não é? O sentido da vida, portanto, negar muitos dos conflitos, dos dilemas existenciais que nos surgem no dia-a-dia. Portanto, a ansiedade emerge de todos estes conflitos, todos estes confrontos que nos vão surgindo no dia-a-dia, não é? Em ter que escolher, em ter que assumir, e depois vamos negando as coisas, não é? Negamos aquilo que é a realidade, depois aquilo transforma-se, portanto, vem mais exacerbado. Portanto, a ansiedade transforma-se numa ansiedade patológica, neste caso que ele fala. Eu acho isso interessante. Depois, relativamente à ansiedade, sim, existe esta ansiedade com uma função adaptativa e mobilizadora, não é? Com esta resposta, tipo, uma resposta emocional natural. Portanto, há a percepção daquilo que vão surgir no nosso dia-a-dia, portanto, seja acontecimento, seja tudo, mas nós conseguimos nos mobilizar, não é? É uma tensão, mas nos mobilizamos também para a ação. Outras coisas é depois aquela ansiedade desadaptativa, não é? Persistente, repetitiva, não é? Desorganizadora até na eficiência cognitiva, não é? Que nos deixa com dificuldades em pensar, em organizar ideias, em poder decidir, em poder ter a percepção das coisas, não é? Parece que aquilo às vezes até ficamos sem uma ideia nítida e clara de tudo aquilo que está a acontecer, não é? Uma ansiedade que nos está realmente a dar várias, faz-nos sintomas, dá-nos assim algumas queixas no ponto de vista até físico, não é? E a ansiedade realmente
é um denominador comum das várias doenças depois e perturbações. Isso é, a ansiedade surge e depois, a partir daí, quando a ansiedade não é controlada e é desadaptativa, começa depois a surgir outras situações mais graves, não é? Do ponto de vista da saúde mental. Mas, sim, mas a ideia também que eu tenho, também quando... relativamente, agora estava-me a pensar no Frankl. O Frankl dizia muito que a ansiedade e a tensão também é um pré-requisito inerente e indispensável à saúde mental. Não é? É preciso ter uma boa dose, ter uma dose controlada de ansiedade e de tensão, para que nós também tenhamos alguma saúde mental, ou seja, pode ser nossa aliada, não é? Porque também nos aguça as coisas, faz-nos ter uma percepção às vezes também melhor sobre as coisas. Mas esta tensão, mas é aquela tensão entre aquilo que eu alcanço e que devia alcançar, entre aquilo que eu tenho e que devia ter. Portanto, este ato daquilo que eu sou e que devia ser. Portanto, este é o que eu também queria dizer, andar sempre nesta mobilização para a ação, esta tensão, esta ansiedade. E isso pode ser transformador, pode melhorar-nos até num sentido extraordinário, pode nos fazer estar mais em alerta, estarmos mais atentos. Outra coisa é aquela ansiedade que nos paralisa, que não nos deixa avançar, não nos deixa fazer nada e que nos quebra, que nos impede de fazer aquilo que nós gostávamos de fazer. E isso é que é um problema, não é? E essa ansiedade também, como o Rollo Maio falava, numa ansiedade normal que a gente não consegue aceitar os dilemas essenciais e que nos transforma depois em doenças, em sociedades patológicas e outras desorganizações mentais, não é? Negar às vezes algumas coisas que faz parte da existência humana, não é? E pronto, por agora queria ficar por aqui. Bom, eu, se não se importa, eu faço também assim um bocadinho o meu... dou a minha opinião sobre esta questão. E depois, se calhar, podemos ir para um modo de discussão, de conversa, na parte que se segue. Mas eu se calhar ia diretamente aqui à questão. É uma questão que aparentemente faz... ou seja, aparentemente é uma questão que pode levar a ter dúvidas e a pensar. E agora vou passar a palavra a alguém que o meu filho está-me a chamar. Ok? Eu já venho. Vai lá. Não vá, até já. Ele entrou um bocadinho em modo de ansiedade. Faz parte. Mas pronto, conseguiu controlar bem a ansiedade, não é? Não conseguiu. Eu tenho que ir lá. Até já. Até já. Sim, Nuno. Sim. Mas sim, se calhar depois, continuando aqui um pouco, enquanto o Hugo vai cuidar lá um bocadinho do filho dele, e nesse modo ansioso, às vezes precisamos também da ajuda de outras pessoas. Agora estava a pensar nisso e de facto, começando desde logo com as crianças, também têm ansiedade, não somos só nós adultos, não é? E, inclusive a ansiedade de separação, que é típica nas crianças, e os pais rapidamente se apercebem disso nos primeiros anos de vida, em vários contextos, como por exemplo deixar na creche ou depois mais tarde a outras pessoas, mudanças de escola, não é? Situações tipicamente de mudança angústia, que criam. Angústia. Tipicamente as mudanças criam ansiedade, a sensação que, mesmo que seja até por uma mudança desejada, haver desejo não significa que não exista ansiedade, existe também, não é? E será que vai correr bem? Será que não é? As pessoas ficam preocupadas mesmo em contextos de mudança desejada. E quando nem sequer há lá o desejo, quando é uma mudança até imposta, bom, pior ainda, não é? Aí a ansiedade não tem essa atenuante que nos ajuda a também equilibrar, que é, ok, estou ansioso, mas eu desejo isto, não é? E como desejo isto, ainda assim avanço mais facilmente. Agora, se sou obrigado a fazer uma mudança contra a minha vontade, aí é mais penoso, é mais complicado. Por exemplo, agora neste ambiente social em que se fala de mudança para crises económicas e sociais, não é? E que é isto que se está a
aventar muito, a veicular muito, parece que os próximos tempos, os próximos anos podem vir a ser complicados, as pessoas ficam ansiosas e ficam mais ansiosas porque não têm desejo disso, não é? Não têm o desejo de que venha aí uma crise económica. Poucos são aqueles que beneficiam de uma crise económica. Não é a população em geral, é uma minoria, eventualmente. E cá está o Hugo de volta. Sou eu. Já foste regular a ansiedade do teu filho. Até tivemos aqui a falar da relação pais-filhos, entretanto, com as crianças. Né? Vamos ver então o vídeo. Não, mas este episódio fica valorizado por conter também cenas da vida familiar. Claro, portanto, faz parte, não é? Claro. Não somos só hologramas aqui no YouTube ou só vozes no podcast, não é? Somos pessoas reais. É bem verdade aquilo que vai acontecendo aqui, não é? Exato. Naturalmente. Sim. Mas estavas Eu acho que esse tema é interessante sobre essa questão, portanto, das mudanças socioeconómicas, de momentos de crise também provocarem aqui ansiedade nas pessoas de forma assim mais geral. Sim. Uma ansiedade mais partilhada por um tema, não é? Um tema social e que, sim, tenho notado até em consultas, não é? Pessoas que acompanho, essa preocupação entre várias pessoas vão falando sobre isso, vão falando dessa preocupação face a uma suposta crise, não é? Económica e portanto, sim, e faz sentido, porque é natural que as pessoas fiquem um pouco preocupadas quando os especialistas aí na matéria, os economistas, não é? Avançam aí com cenários que não são tão animadores face ao dinheiro das pessoas, que as pessoas também precisam de dinheiro para poderem, enfim, viver, tendo experiências que querem ter, não é? Experiências humanas que querem ter, e pelas responsabilidades que têm também face aos outros, não é? Claro, não, eu não queria tirar o tempo do Hugo, porque ele ainda mas só sobre isto que estavas a dizer, sim, aliás, a própria inflação que estamos a viver, quer dizer, isto tem um impacto significativo na vida das pessoas, e a questão financeira no mundo em que vivemos também é incontornável. Se as pessoas começam a ter dificuldades ao nível financeiro, isto gera preocupação. A ansiedade, esta questão também tem a ver aqui com antecipar dificuldades, não é? Porque a ansiedade também é o que nos permite refletir, pensar em possíveis soluções. Na verdade, a ansiedade, por vezes também, quando começa a tornar-se problemática, tem a ver com uma sensação de controle sobre a situação que ela nos propicia. Ou seja, não é real, porque nós não controlamos nada através do nosso pensamento, mas dá-nos essa sensação, que por vezes até é ilusória. Ou seja, quando a ansiedade já é patológica, a pessoa não consegue por vezes sair desse loop porque tem a ilusão que ao pensar excessivamente em determinado assunto, está a ter algum controle sobre aquilo que poderá vir a acontecer. Enfim, mas isto se calhar é outra questão. Mas ligando a esta questão social, económica, e de que forma que isto também, como isto também gera ansiedade nas pessoas, aqui há um elemento particular que é a sensação de falta de controle sobre isto. Ou seja, que são situações macro, que estão fora das nossas mãos por resolver. Então a pessoa fica aqui neste sem chão, não é? Que é, ou seja, há ansiedade, mas não há. No fundo, acho que as pessoas procuram, à sua escala individual, como é que eu vou fazer para, face a este cenário, conseguir sobreviver aqui a um bocado a isto. Eu queria só acrescentar que ao ouvir-te também estava a pensar que uma das questões também que é a preocupação das pessoas que também, e já começa a haver cada vez mais estudos sobre isso, tem a ver com o fenómeno da ecoansiedade, que tem a ver com as alterações climáticas e com o facto de factualmente estarmos a caminhar para uma situação complicadíssima, quer dizer,
o aumento da temperatura, enfim, uma série de problemas, de fenómenos climáticos que já começam a acontecer, não é? E de percebermos que estamos a caminhar nesse sentido e que nada está a acontecer. Aliás, ainda agora com a COP, uma série de ações que aconteceram para chamar a atenção dos decisores políticos e tudo mais para esta questão, mas vivemos tempos em que, regressando à questão da ansiedade, de facto há coisas a acontecer no mundo que são muito difíceis e que há um sentimento também de impotência que contribui para o sentimento de ansiedade que as pessoas possam ter. Sim. Bom, como eu estava a falar há pouco, e começando por olhar para a questão, eu devo dizer que a questão aparece, à primeira vista, para mim, uma questão de difícil resposta, não é? Mas depois, olhando um bocadinho mais para ela, eu acabo por responder que não. Isto não é uma pergunta que tenha assim tanta dificuldade de resposta, porque como é que, e eu ponho as coisas deste modo, como é que a ansiedade pode ser aliada, não é? Uma coisa que nós ouvimos dizer, e pelo que vemos nos jornais, vemos na televisão, na internet, as conversas na rua, a ansiedade está presente juntamente com a depressão, é uma das perturbações, é o mais presente na vida da saúde mental das pessoas, não é? Ou da falta de saúde mental. E não só a nós próprios, mas as pessoas que estão à nossa volta, a nossa família, colegas, amigos. Quando as pessoas não estão bem, acaba sempre por vir a palavra ansiedade, não é? Sinto aqui uma ansiedade, um nervosismo, estou aqui exaltado, não consigo descansar, não consigo repousar. Portanto, a ansiedade acaba... Como é que a gente pode pensar que a ansiedade pode ser aliada? Não é? Essa é a pergunta que se pode fazer. Ela é claramente inimiga nesse aspecto. Agora, ver as coisas por este ponto de vista, o que é certo é que a ansiedade existe, não é? E não podemos estar a dizer se ela é inimiga ou aliada. Ela existe, à partida será por alguma razão, não é? E como vocês já disseram e bem, a ansiedade acaba por sinalizar um problema, por um lado, não é? Por exemplo, a questão e quando digo sinalizar, pronto, vou voltar um bocadinho ao Freud, mas quando ele falava na questão da ansiedade como um sintoma, era mesmo isso que ele queria dizer, ou seja, a ansiedade significava que havia ali qualquer coisa que merecia ser explorada, que havia algum problema que não estava a ser... não era claro na mente da pessoa, na vida da pessoa, e pronto, isso via-se, entre outras coisas, pelos tais sonhos que eram vistos até por ele, e pronto, e se olharmos para o sonho numa perspectiva psicanalítica, o sonho acaba sempre por nascer através de quando há a presença de uma ansiedade em relação a algo, não é? E por isso é que sonhamos nesse sentido, e que sonhamos de forma elaborada e trabalhamos as questões, e depois essas questões, esses temas serão então pronto, interpretados no sentido que é aquilo que é a história da pessoa, não é? Portanto, essa é a ansiedade como sinal, não é? É a percepção de um medo também, como vocês já disseram. A ansiedade é a percepção de um medo de não estarmos à altura de alguma coisa, não é? Lá está. Claro, continua a ser... Portanto, aqui já é mais inimiga, enquanto na questão como sinalização de algo acaba por ser uma aliada, porque nos ajuda a ir mais à frente, né? A tentar perceber mais o assunto que se está a passar com a pessoa. Mas quando é a percepção do medo, pode ser inimiga, quando nos inibe
lá está, de vencer os nossos medos, como costuma dizer, não é? E dar um passo em frente. E aí, pronto, acaba por ser inimiga, mas também pode ser aliada, mesmo relacionada com o medo, quando realmente nos afasta de cenários onde não é mesmo desejável estar, não é? Em situações perigosas, sei lá, desportos radicais que não controlamos, experiências com drogas, seja o que for, experiências de risco, vá. Aí a ansiedade também acaba por ser uma sinalização de que não vale a pena ir por ali, não é? Portanto, estes termos, ao fim e ao cabo, acabam por... Ou a atravessar uma estrada, por exemplo. Se atravessares uma estrada e um carro vier assim com pressa, tu vais ter que correr, não é? Para passar a estrada. Exatamente. A ansiedade dá-te esse sinal de alarme, não é? Sim, quer dizer, dá-me um sinal de alarme se eu tiver que... Se eu for... Alarme freudiano, como disseste há bocado. Sinal de alarme freudiano. Se eu for por uma estrada em que... Às vezes aquelas estradas ou que não têm passeio, ou que os carros estão estacionados no passeio e fazem quase que andar com um pé na estrada. E aí há uma situação que me obriga a realizar determinada ação, que é ir meio na estrada, meio no passeio, e aí há uma ansiedade que existe. Agora, a partir daí eu não me vou pôr no meio de uma estrada, portanto aí não há ansiedade. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que só quando há uma situação que é forçada pelo contexto, ou pelos outros, ou por nós mesmos, aí há uma ansiedade, não é? Aí há uma ansiedade e por isso é que ela pronto, acaba por ter uma natureza negativa, não é? Mas quer dizer, mas como eu disse anteriormente, a ansiedade existe por alguma coisa, não é? Nós não queremos tudo positivo e tudo... a nossa vida não é feita só de coisas, só de flores, como se costuma dizer, e de coisas boas, não é? A ansiedade é um estado generalizado que se instala, ou não generalizado, mas que existe e que não é uma experiência agradável, mas que muitas vezes pode ser positiva. É isso que eu quero dizer, não é? Mas a raiz dela é negativa, se vimos as coisas desta forma, não é? Já agora eu gostava só eu quando estava também a pensar neste tema, tive curiosidade em ir um bocadinho assim à arte, não é? E tentar perceber quem é que fala da ansiedade, seja em poemas, seja em escritos, seja em músicas. E a ansiedade não, assim explícita, a palavra ansiedade, não existe assim tanto, pelo menos eu não descobri muito. Mas, no entanto, a descrição deste medo, desta incerteza, desta palpitação que se sente no coração, estas borboletas na barriga que se sentem, embora isso seja um bocadinho mais positivo do que negativo, portanto, isso vê-se, mas não se vê a descrição ou a utilização da palavra ansiedade. No entanto, se me permitem, gostava de ler aqui 2 poemas pequeninos, que são de um colega, professor, uma pessoa com muita experiência, que eu respeito muito, que é um professor de filosofia de Almada, foi meu colega na Universidade Sénior, e que é poeta e escritor, que se chama Américo Morgado. E ele utiliza a palavra ansiedade nestes 2 poemas muito curtos. Então o primeiro tem título, chama-se Praia Distante, e é assim: há uma sombra no sol da minha vida. Dias sombrios acinzentam-se. Não é a cor, porque é linda, e a cinza reacende, quando ainda quente e o vento lhe sopra. É esta ansiedade, sem saber o porquê, talvez o sonho em aberto, como um mar inquieto pela praia distante. Incerteza, ansiedade sem saber o porquê, não é? Depois o segundo poema: a ausência dói, mas não é dor, é a ansiedade do amor. O vazio que fica, sem nada para encher. Mãos tristes, sem entender, ter tato e não tatear. Espero o sonho que me aproxime de ti, minha flor da noite, na pressa das horas. Pronto, são estes 2 poemas. Portanto, há aqui a questão da não saber o porquê, né? A incerteza, lá está, da ansiedade. E depois a ansiedade do amor como uma coisa que mete medo, mas fascina ao mesmo tempo, não é? Pronto, esta é um bocadinho a minha interpretação. Eu acho que ficava bem representado.
através do nosso português por um professor que é o meu colega, acerca da ansiedade, né? Que acaba por ser uma condição com duas faces, não é? Sim, sim,